Ninguém quer ouvir a palavra de Deus nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 1. Neemias, capítulo 8, nós vamos ler do 1 até o 12. Vou dar mais um tempinho, que Neemias fica meio escondido aí, né, gente? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, diziam a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem plantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Agora vão, comam, bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizavam o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra aberta diante de nós. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. E nós abrimos o nosso coração para a voz do Teu doce Espírito. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento, para não somente nós ouvirmos essas palavras, mas que nós possamos compreendê-las
E não somente compreendê-las, mas que nós possamos viver a partir dessas palavras. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, de uma coisa eu tenho certeza nessa noite. Você já saiu com uma lista grande de nomes diferentes para você colocar nos seus filhos. Misericórdia, irmãos, que nomes, hein? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus, quando nós abrimos ela, quando nós decidimos vir para um lugar, porque eu vim aqui buscar a palavra de Deus, quando eu decido abrir esse livro e ler aquilo que está contido nela, eu tenho que entender que essas palavras, elas são vida para nós. Elas são vida em nós. A palavra de Deus, ela nos vivifica. A palavra de Deus, ela nos limpa. A palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos guia. A palavra de Deus nos transforma. Amém ou não amém? A palavra de Deus, ela vem e nos corrige. Ela nos cura. Essa palavra, ela vem para revelar o amor de Deus por cada um de nós. É nessas escrituras, santas escrituras, que nós conhecemos verdadeiramente o amor de Deus por cada um de nós. Esse livro é um livro de amor, contra o amor de Deus sobre a humanidade. Esse Deus que nos ama de tal maneira que veio nos resgatar, nos libertar, nos transformar. Então, o melhor que nós podemos fazer é permanecer no caminho que essa palavra nos dá. O melhor que nós podemos fazer é obedecer essa palavra, porque obedecer essa palavra é entrar num caminho de vida. A forma como nós tratamos a palavra de Deus, a forma como nós nos posicionamos diante da palavra de Deus vai determinar qual é a real condição da nossa vida, queridos. É a forma como eu venho e me entrego a essa palavra, vai determinar a qualidade da minha vida, a real condição em que eu estou. É como nós nos portamos diante dela. Essa palavra é a verdade, queridos. Não existe as verdades, existe a verdade e está contida nesse livro. Nesse livro. Um livro santo, sagrado para nós. Então, se você quer saber qual é a verdade, o que é a verdade, está na palavra de Deus. Ela é o sólido fundamento, ela é o padrão de tudo. É a partir dela que nós devemos avaliar todas as coisas. Um dia, eu assistindo um documentário, eu não sei se você já se perguntou isso, mas no dia eu também não tinha me perguntado, e eu vendo o documentário, eu falei, uau, não tinha pensado nisso. Mas era um documentário sobre como as coisas são pesadas. Você já parou para se perguntar como que a gente sabe que 1 quilo tem 1 quilo? Quem que foi o primeiro que falou assim, isso aqui tem 1 quilo? Você já parou para se pensar nisso? Mas existe, lá num cofre, lá na França, guardado uma peça de metal, eu não lembro agora os metais que tem lá, mas aquela peça, ela é primeira peça de 1 quilo, onde todos os cientistas medem a partir dela o que tem 1 quilo, o que não tem. Aquela peça que está lá dentro de um cofre, ela é o padrão para todas as medidas de peso. Você já parou para pensar nisso? Aquele saquinho lá de 1 quilo de sal que você tem na sua casa. Tem 1 quilo porque alguém um dia separou aquela peça de metal e falou, é a partir desse padrão que nós vamos determinar o que é 1 quilo. Mas para falar, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos ouvindo nessa noite? É que a palavra de Deus é esse padrão. É a partir dela que todas as coisas são medidas. É a partir dela que eu vou aferir na minha vida o que é verdade e o que não é.
o que permanece e o que não permanece. A palavra de Deus é essa peça primeira, essa única peça das quais todas tiram medida. Só que a alegria que nós temos é que ela não está lá trancada dentro de um cofre. Ela está aí, querido, disponível na tua mão. Nós temos liberdade de vir para esse livro, aprender com o Senhor. Por isso, a palavra deve ser esse fundamento onde nós medimos todas as coisas na nossa vida. E aí eu quero te perguntar nessa noite, como que você tem se posicionado em relação à palavra de Deus? Como que tem sido o seu tratar com a palavra? Seja a palavra que você ouve domingo após domingo, seja a palavra que você busca na sua casa, e eu espero que você esteja buscando. Como que você tem se posicionado diante dela? Porque nós podemos tratar esse livro simplesmente como um livro antigo, que contém aqui algumas histórias. Nós podemos tratar, sim, esse livro apenas como algumas frases de efeito que eu posso copiar e colocar lá no meu Instagram. Eu posso tratar esse livro apenas como algumas ditos de sabedoria. Você pode tratar dessa forma. Mas você pode também decidir hoje tratar esta palavra como sólido fundamento onde você vai construir a tua vida. E quem edifica a sua vida sobre essas palavras são aqueles que vão permanecer. São aqueles que podem vir o vento forte, a tempestade e permanecer. Como que você tem se posicionado diante dessa palavra? Por isso eu vou dizer mais uma vez, a forma como nós tratamos essa palavra vai determinar a real condição da nossa vida. Se nós nos distanciamos dela, se nós a ignoramos, se nós endurecemos o nosso coração para ela, nós nos tornamos escravizados, prisioneiros. Nós nos tornamos feridos, enfraquecidos. Mas na medida que nós nos aproximamos dessa palavra, nós entregamos a nossa vida a partir do que está aqui escrito, nós nos tornamos livres. Nós somos restaurados. Nós somos preenchidos, revigorados, cheios de vida, queridos. Como que você tem se posicionado diante dessa palavra? Israel, aqui nesse texto que nós lemos, nós temos que lembrar um pouco da história de Israel, né? Nós temos falado bastante aqui, né, sobre o Velho Testamento, que é a história de Israel. E aqui Israel viveu o seu auge como nação no reinado ali de Davi, Salomão. Eles foram uma potência. Enquanto eles permaneceram fiéis ao Senhor, seguindo essas palavras que nós estamos aqui dizendo nessa noite, eles prosperaram, eles foram uma nação forte, uma potência diante de todos os povos ao redor deles. Mas Israel se desviou dessas palavras, desses mandamentos. Eles começaram a se corromper ainda no reinado de Salomão. E conforme cada rei que entrava, eles foram se corrompendo mais, abandonando os caminhos de Deus, abandonando essas santas palavras. Até que chegou num ponto que eles foram totalmente entregues ao domínio dos seus inimigos. Primeiro o reino de Israel, que eles já estavam até divididos, o reino de Israel foi conquistado pelos assírios, dizimados. Depois Judá também foi conquistada pela Babilônia, foram levados cativos. Jerusalém foi destruída. Estava tudo em ruínas e ficou em ruínas durante 70 anos. Por conta da desobediência da palavra de Deus, por não seguir esses mandamentos.
Até que depois de 70 anos, porque havia uma promessa de Deus pela boca do profeta Jeremias, que vocês vão ficar cativos por 70 anos, depois vão voltar para a terra. E aí, no livro de Esdras, um livro antes aí desse que nós lemos, no capítulo 1, Esdras vai falar isso, que Ciro, né, ele assume o reinado ali da Pérsia, a antiga Babilônia, e movido pelo Senhor, para cumprir a promessa, a palavra de Deus pela boca do profeta Isaías, ele dá uma ordem, fala, olha, vocês vão voltar e vão reconstruir o templo do Senhor. Então começa um movimento de volta àquela terra desolada, eles começam a reconstruir aquele templo. Mas a cidade ainda estava em ruínas, as muralhas todas destruídas, as portas queimadas. No primeiro capítulo aí de Neemias, desse livro que nós acabamos de ler, Neemias vai retratar esse quadro. Neemias 1:1 diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E ele me respondeu, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então olha aqui o quadro. Neemias perguntou, olha, como que está meus irmãos que voltaram lá para reconstruir o templo? E a notícia é, olha, eles estão em miséria e grande humilhação. A cidade está arruinada. Querido, a muralha de uma cidade antiga em ruínas era uma cidade totalmente vulnerável. Não tinha proteção alguma. Então Jeremias se entristece com essa notícia. E ele vai orar ao Senhor. E é interessante que Neemias vai reconhecer qual era a razão do seu povo estar naquele estado. Neemias ora ao Senhor aí no versículo 6 do capítulo 1. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Então olha o que Neemias está dizendo aqui. Senhor, eu reconheço que a humilhação, a miséria, a ruína do teu povo é porque nós nos afastamos das tuas santas palavras. Esse é o quadro, queridos. Então Neemias pede ao rei para voltar para Jerusalém, para ele reconstruir essa cidade. O rei dá uma ordem para ele ir, permite que ele vá, e ele começa a construção, a reconstrução, de Jerusalém. Mas é interessante que a reconstrução dos muros, ela era acompanhada da reconstrução da obediência à palavra de Deus. Eles estavam ali num alinhamento de coração, se consagrando a Deus, se alinhando conforme a palavra de Deus. Novamente voltando a obedecer os princípios da palavra.
Queridos, é interessante que aquela reconstrução física era acompanhada de uma reconstrução espiritual. Porque a ruína, a miséria, a humilhação é um desalinhar com a palavra de Deus. Mas na medida que nós nos alinhamos, na medida que nós nos consagramos a Deus, na medida que nós obedecemos essa palavra, a segurança volta. A alegria volta. Um ambiente de celebração volta. A esperança retorna. Assim também, queridos, é nas nossas vidas. Na medida que nós nos afastamos do Senhor, na medida que nós ignoramos essa palavra, endurecendo o coração para a sua voz, nós entramos nesse cativeiro. Nós entramos num lugar onde as nossas vidas se tornam ruínas, onde nós somos humilhados espiritualmente, onde a nossa segurança se vai, nós estamos agora vulneráveis aos ataques daquele que nos escraviza. A palavra de Deus, ela é a nossa segurança, querido. É a palavra de Deus que vai nos deixar, fazer caminhar seguros nessa vida. Eu gosto de dizer que os nãos de Deus são a segurança para nós, é uma proteção para nós. Deus não te impede de fazer algo, ou te pede para não fazer algo, porque Ele quer te privar, mas é porque Ele quer te guardar, Ele quer te proteger. Ele sabe que aquilo que Ele diz não para você, é porque aquilo faz mal para você, querido. A palavra de Deus é esse muro que nos cerca. É uma proteção para nós. Por isso que a maneira como nós nos portamos diante da palavra vai determinar a real condição da nossa vida. Então, assim como o povo de Israel estava ali reconstruindo aquelas muralhas, reconstruindo o seu relacionamento com o Senhor, a obediência à palavra, nós também devemos reconstruir esse ambiente de segurança e proteção na nossa vida, que é obedecer à palavra de Deus. Isso é feito, queridos, alinhando a nossa vida com essa palavra. Por isso, nessa noite, eu queria falar com você, à luz desse texto, de qual deve ser a nossa postura diante da palavra de Deus. Amém? Como que você deve se posicionar diante da palavra do Senhor? Na medida que você recebe uma palavra, na medida que você lê aqui essa palavra, qual que deve ser a sua postura? E a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse povo, aqui na luz desse texto, é que nós devemos buscar a palavra de Deus. Aí no versículo 1 diz que eles pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Aquele povo se reúne como um só homem num lugar e diz assim: traga o livro da lei. Leia ele para nós. Nós queremos conhecer a palavra do Senhor. Eles estavam ali buscando a palavra, queridos. Esse deve ser o nosso primeiro posicionamento. Essa é a primeira postura diante da palavra de Deus, é buscar ela. Desejar, ouvir o Senhor. Conhecer a vontade de Deus. É esse desejo por querer conhecer a vontade de Deus que deve nos mover. E eu queria te lembrar que se você veio aqui nessa noite, você foi movido por esse desejo. Você está aqui querendo ouvir do Senhor, você está aqui buscando do Senhor. Se nós entendemos que essa palavra contém vida, segurança, liberdade, a vontade de Deus, nós devemos buscar ela. É através desse livro que nós conhecemos quem realmente Deus é. É através dessa palavra que nós também conhecemos qual é a nossa real condição. Porque essa palavra revela como nós estamos. A
palavra de Deus diz que a sua palavra é como um espelho, onde nós nos contemplamos nela. É colocado um espelhinho na nossa frente assim e fala, olha a tua real condição. Lembra que eu falei que esse é o padrão das nossas medidas? A chave de transformação daquele povo foi virada quando eles decidiram buscar a palavra de Deus. A chave de transformação da tua vida vai ser virada quando você decidir buscar essa palavra de todo o coração. E aí eu quero te perguntar nessa noite, qual que foi a última vez que você buscou a palavra de Deus? Eu não estou falando só vir, sabe? Só ouvir. Mas é vir, Senhor, hoje eu preciso ouvir a tua palavra. Senhor, eu preciso de uma palavra a respeito dessa circunstância. Sabe, uma coisa que eu admiro nos irmãos da antiga denominação que a minha família pertencia é isso. Eles falavam, hoje eu vou buscar uma palavra. Eles tinham que tomar uma decisão, eles falavam, eu vou hoje na igreja buscar uma palavra de Deus. Queridos, você precisa vir para esse lugar e falar, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O que o Senhor está dizendo para mim nessa noite. O que o Senhor está dizendo para a sua igreja. Nós devemos buscar uma direção do Senhor. Eu gosto muito de umas passagens que conta ali as histórias de Davi, principalmente quando ele ia guerrear. Em vários momentos Davi para consultar o Senhor. Ele pergunta, eu devo ir e atacar aquele povo? Eu vou triunfar sobre eles? Eu vou prevalecer? Eu vou vencer essa batalha? E ele agia conforme as direções do Senhor. E assim deve ser na nossa vida. Quando você estiver em dúvida a respeito de uma decisão que você vai tomar, querido, vem para essa escritura e diz assim, quem nessa santa escritura já viveu algo parecido com o que eu estou passando? Como que eles agiram? Como que o Senhor se portou diante da decisão que eles tomaram? O Senhor se agradou daquela decisão ou não? Nós precisamos conhecer essa palavra. Senhor, eu estou em dúvida. Qual decisão devo tomar? Fala comigo. Eu vim buscar a tua palavra. Esse é o primeiro posicionamento que nós devemos ter. O que a palavra de Deus diz. O que o Senhor está dizendo. Comece a entrar nesse culto, querido. E não precisa esperar chegar o momento da palavra, não. Para você falar assim, agora eu vou ouvir o que Deus vai falar. Deus está falando com você em todo instante. Deus é tão gracioso que nas canções que nós estamos adorando a Ele, Ele está usando elas para falar comigo e com você. Num texto que nós abrimos o culto, querido, Deus já está falando. Mas precisamos ter ouvidos atentos para ouvir essa voz. E isso é o segundo posicionamento que nós devemos ter. Ter disposição para ouvir. Olha aí o que diz aí no versículo 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. E às vezes a gente alonga um pouquinho aqui e já me fala que eu estou demorando. Ele leu das 6 da manhã até o meio-dia, gente. E aí o texto diz assim, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos para ouvir o livro da lei. Das 6 da manhã ao meio-dia, todo mundo com o ouvido atento, desejoso para ouvir a palavra de Deus. Sabe, esse ouvir aqui é diferente de simplesmente escutar. Porque às vezes a gente vem aqui e só está vendo a boca do pregador mexer assim, ó. Mas a cabeça está lá nas coisas que vai fazer na segunda-feira, é ou não é? Esse ouvir aqui é diferente de somente escutar, querido. É ter o ouvido atento, é estar desejoso, é falar como Samuel, fala, Senhor, pois o teu servo ouve.
É falar, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. É estar aberto para a revelação divina. É chegar nesse lugar e falar, hoje eu quero conhecer um pouco mais de Deus. Eu quero ouvir o coração dele, o que ele está dizendo à sua igreja. A Bíblia tem uma palavra para ouvir, ali no original, que é chamar. Né, que está ali em Deuteronômio 6,4, que diz, ouça Israel, um chamado de Deus. E essa palavra chamar quer dizer ouvir com atenção, interesse, atender uma solicitação. Mas é a mesma palavra que Deus que usa aqui na sua Bíblia, no hebraico, é a mesma palavra usada para obedecer. A mesma palavra que se usa para ouvir com atenção é a mesma palavra que usa para obedecer. O que eu aprendo aqui é que nós temos que ter os ouvidos abertos, atentos para ouvir a voz do Senhor e inclinados para obedecer o que nós estamos ouvindo. É falando assim, Senhor, eu estou aqui esperando teu comando. Eu estou aqui esperando a tua voz, a direção do Senhor. Que nós possamos ser como o BOP. Missão dada é missão cumprida. Estamos aqui atentos, esperando o Senhor nos dar uma direção. Amém? A terceira postura que nós devemos ter diante da palavra é ter reverência e submissão a ela. O texto vai nos dizer aí no versículo 5, que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Esdras falou, eu vou abrir agora esse livro para ler a lei do Senhor. Todo mundo se colocou em pé. Se colocar em pé naquele tempo era uma expressão de respeito, uma expressão de temor. Você já viu aqueles filmes lá dos juízes lá nos Estados Unidos? Quando o juiz vai entrar, o que o meirinho fala? Todos de pé. E aí todo mundo levanta para o juiz entrar. É uma expressão de respeito à autoridade de quem está entrando. Quanto mais aquele que é o Criador dos céus e da terra. Quando diz, nós vamos ouvir a voz daquele que criou todas as coisas. Nós devemos ter temor, reverência. Porque não é um homem que está dizendo, não é um homem que está falando, mas é o Deus único, Criador de todas as coisas. É nós reconhecermos essa autoridade. É entendermos quem está falando. Da parte de quem nós estamos ouvindo. Paulo vai dizer ao seu discípulo Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro vai dizer ali em 1 Pedro 1:20, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus, querido. Nós devemos ter respeito por ela. O texto diz que após eles terem adorado o Senhor, todos se inclinaram com o rosto em terra e adoraram o Senhor. Esse inclinar aqui é uma expressão de submissão. É eu reconhecendo quem é Deus. É reconhecendo quem está diante de mim. Olha, eu tenho respeito por essa palavra e eu me submeto a ela. Eu me rendo a ela, eu me prostro diante dela.
Por isso, se nós queremos ter a nossa vida transformada por esse livro, nós devemos ter reverência por essa palavra e submissão a ela. Muitas vezes nós lemos esse livro, ou nós ouvimos algum pregador e nós falamos assim, nossa, não concordo. Nossa, eu não estou lendo aqui, que duro isso, que terrível, que retrógrado. Nossa, isso aqui foi para outro tempo. Como se fosse qualquer escritorzinho aí que tivesse escrito esse livro, queridos, mas é o Espírito de Deus. Não concordo com essa parte. Deixa eu te lembrar uma coisa. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é o Rei de toda a glória. Ele é aquele que fala e o que não existe passa a existir. Ele é o sim e o amém, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele detém toda a autoridade. Nós somos criaturas, somos pó. Ele é o sim e o amém. É Ele que tem autoridade, queridos. Deus tem a última palavra de tudo, queridos. O mais sensato, o mais sábio é nós nos submetermos a Ele. Se queremos ter a nossa vida transformada, tem uma postura de reverência e submissão a essa palavra. Outra postura que nós devemos ter, que eu aprendo aqui com o povo de Israel, é que nós temos que reconhecer que nós não somos suficientes sozinhos. O texto aí diz que vários homens estavam ali junto com o sacerdote Esdras, e eles iam lendo o livro da lei, aí no versículo 8, iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Queridos, haviam homens ali ensinando o povo, instruindo eles, ajudando eles a compreender o que estava ali escrito. Nós nunca vamos ser suficientes para compreender totalmente essa palavra sozinho. Por isso que Deus decidiu chamar o seu povo para viver em corpo, em comunidade, em igreja. Por isso que Deus traz a figura do seu povo como um rebanho de ovelhas. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para estar inseridos no seu corpo, vivemos em comunidade. Aquilo que você aprende com o Senhor, aquilo que você vive a partir dessa palavra, vai ser luz para os outros. Eu dependo de você, querido, para aprender mais a respeito do meu Deus, assim como você depende de mim. Nós dependemos um dos outros. O corpo, cooperando cada um, cumprindo seu papel nele, nós vamos sendo edificados, nós vamos sendo instruídos, a graça de Deus vai sendo revelada, a multiforme graça de Cristo Jesus é tornada conhecida pela igreja. Nós não somos suficientes sozinhos. Por isso, quando nós decidimos viver longe do corpo, é quando nós estamos mais vulneráveis. Vulneráveis a falsos ensinos. Vulneráveis à criação de heresias, de enganos de Satanás. Porque eu não tenho ninguém para balizar aquilo que eu estou aprendendo. Aquilo que eu li. Aquilo que eu abro aqui, eu tenho uma interpretação pessoal. Eu acho que é assim. E não tem um corpo para julgar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, ele vai dizer isso. Olha, julguem as profecias. Como que nós julgamos uma profecia, querido? É a partir deste livro. Olha, quando um profetizar, os outros devem julgar isso. E aí nós estamos lá sozinhos. Falando, eu posso servir a Deus sozinho, não preciso da igreja.
E aí vem um sopro, vem uma ideinha plantada aí na sua cabeça. E talvez não seja o Espírito de Deus. E você não tem um irmão para falar: irmão, não vá por esse caminho, porque esse caminho é de engano. Porque a palavra de Deus diz assim, nos aponta nessa outra direção. Viver uma ovelha que está sozinha, apartada, isolada, fora do rebanho, ela está vulnerável aos ataques do lobo que vem para arrebatá-la. Por isso, viva em comunidade. Reconheça hoje diante da palavra de Deus que você não é suficiente sozinho para compreendê-la. Por isso nós devemos começar a trabalhar nessa igreja uma cultura de discipulado, de caminharmos uns com os outros, buscando a palavra de Deus junto, estudando a palavra de Deus juntos, ensinando uns aos outros. Porque isso é segurança para nós, querido. Amém? Você concorda com isso? É na conferência do corpo que estamos livres dos falsos profetas e das mentiras de Satanás. E lembre-se da advertência do Senhor Jesus, que diz que nos últimos dias se levantarão muitos falsos mestres e falsos profetas. E é aqui, na comunidade do corpo, que nós estamos seguros, guardados pela graça de Cristo, iluminando nosso entendimento, para entender que certos ensinos não vêm da parte dele. O último posicionamento que nós devemos ter diante da palavra, já estou acabando, falta só um pouquinho. O último posicionamento que nós devemos ter diante da palavra de Deus é deixar a palavra nos afetar. Deixar ela gerar um efeito em nós. O texto diz aí, lá no versículo 9, que quando o povo ouvia a palavra, eles choravam. O povo chorava ouvindo a lei de Deus. Na medida que aquele homem ia lendo aquele livro, aquelas palavras iam afetando o seu coração, gerando algo neles. Queridos, nós devemos estar abertos e dizer: Senhor, que a Tua palavra haja em mim, gere frutos em mim. Na medida que nós estamos aqui ouvindo, nós temos que estar perguntando para o Senhor: Senhor, o que essa palavra vai gerar em mim? O que o Senhor quer fazer em mim através dessa palavra? Nós devemos ter uma postura quebrantada diante da palavra de Deus, contrita, deixar ela gerar um efeito em nós. Mais uma vez eu vou te lembrar, nossa postura diante da palavra de Deus vai determinar a real condição da nossa vida. Nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Nós precisamos ter uma preocupação quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, dizer assim: Senhor, será que o meu coração está endurecido diante da Tua palavra? Porque, sabe, gente, é muito fácil nós nos acostumarmos com um ambiente quanto esse. É muito fácil para nós falar assim: eu já sei como que o culto funciona. Normalmente vai ter ali um texto para abrir, uma oração, vai cantar uma música, vai vir a oferta, a oração, umas 3 musiquinhas ali de louvor, depois a palavra, a oração. Boa semana, meus irmãos, até semana que vem. Nós entramos numa rotina. E aí a palavra de Deus se torna uma palestra, se torna um item durante o culto. Então eu tenho que vigiar meu coração. Durante a palavra, que é por ser longa assim, né? Ainda mais quando o pregador não ajuda, a nossa mente vai começar a flutuar, vai começar a se dispersar. A gente tem que estar atento.
todo tempo falar para si mesmo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero que essa palavra gere efeito em mim. Eu queria te alertar, querido, para que cada vez que nós desobedecemos a palavra do Senhor, cada vez que nós viemos aqui, nós ouvimos o que o Senhor requer de nós e nós endurecemos o nosso coração. Nós entendemos o que o Senhor está pedindo, nós não obedecemos. O nosso coração vai se tornando mais endurecido. A desobediência endurece o nosso coração. E eu queria te alertar nessa noite: toma cuidado. Toma cuidado. Porque você pode ir endurecendo tanto seu coração, ao ponto da sua consciência se tornar cauterizada. Porque cada vez que eu desobedeço a palavra do Senhor, cada vez que eu endureço o meu coração diante dessa palavra, a próxima vez vai ficar mais fácil para desobedecer a Deus. E na próxima vez vai ficando mais fácil. E a voz do Espírito vai ficando mais baixa. A voz do Espírito vai ficando mais difícil de ouvir. Pode ser que chegue um ponto da sua consciência cauterizar. Sabe o que é algo cauterizado? Se torna insensível. Insensível. Por isso nessa noite, é a noite de nós dizermos: Senhor, nos livre de um coração endurecido. Que a tua palavra me afete. Eu quero voltar a ter lágrimas nos olhos quando eu ouço a tua voz. Eu quero voltar a ter um coração pulsante por aprender de ti. Ouvir do Senhor, obedecer à tua vontade, ó Deus. Se você entendeu nessa noite que você não tem sido afetado pela palavra de Deus, peça hoje ao Senhor: Senhor, transforma o meu coração. Naquela parábola do semeador, o Senhor descreve várias condições de um coração que pode receber a palavra dele. Existe aquele coração que é o solo à beira do caminho, que já foi tão pisoteado, tem tanto trânsito por ele, tantas coisas caminhando nesse coração, tantas coisas rejeitando a voz do Senhor, que ele se tornou estéril. A semente cai ali, as aves vêm, roubam essas palavras, não frutificam, não geram efeito algum. Existem os corações que estão ali pedregosos, estão ali meio rígidos, não tem raiz em si mesmo. A palavra até cai, a gente recebe com alegria, fala: nossa, hoje a palavra foi bênção, teve promessa, teve esperança. Só que na hora que você sai naqueles portões ali, aquela palavra já não tem efeito algum em você. Ficou só na superfície do teu coração. É só emoção. Existe uma palavra que cai no meio de um solo que está cheio de espinhos. Os espinhos são as preocupações dessa vida, as preocupações com as coisas desse mundo. E aí você pode até receber a palavra, ela vem, começa a querer desenvolver no seu coração, mas aí as preocupações do mundo vêm e abafam essa palavra. Mas o Senhor Jesus disse que também há um solo bom, um solo fértil, onde a palavra dele cai. A pessoa compreende essa palavra desenvolve raízes. A pessoa começa a viver a partir dessa palavra e ela gera frutos em abundância. Sabe o que é gerar fruto, querido? É essa palavra ter efeito em você. É essa palavra te transformar. É você sair dessa noite e viver a palavra de Deus. Falar: eu vou buscar essa palavra, eu vou ter reverência a ela. E isso passa a ter parte do teu viver diário. Isso é frutificar a palavra.
Por isso, nessa noite, a nossa principal preocupação deve ser: Senhor, eu quero ser afetado pelas tuas palavras, que elas me firam. Aquele povo estava aqui ouvindo a lei de Deus, e sabe por que eles choravam? Porque eles começaram a ouvir os mandamentos do Senhor, e começaram a olhar para as suas vidas e falar: não tem nada parecido com essa lei. Eu estou em completa desobediência à lei de Deus, e eles choravam por isso. Mas é interessante aqui, que os sacerdotes falam assim: olha, hoje não é dia de choro. Vocês podem parar de chorar. Vocês me permitirem uma interpretação pessoal, eu falo assim: nós já vimos que a palavra gerou efeito em vocês. Vocês compreenderam. Pode se alegrar. Sabe, quando Deus vem e nos corrige, Ele já nos deixou garantido aqui que Ele fala: eu corrijo a quem eu amo. Se você está se sentindo corrigido nessa noite pelo Senhor, saiba que Ele te ama. E se você está se sentindo aí, olha, pressionado, afetado por essa palavra, é porque ela está gerando efeito no teu coração. E aí o texto vai dizer aí: olha, não é tempo de chorar, porque esse dia é consagrado ao Senhor. É um dia separado para Deus. Deus separou esse dia para nós aqui, Igreja Metodista da Zona Sul, os irmãos que estão aqui, para que o nosso coração seja alinhado com a sua palavra. Para nos despertar, ter uma postura correta diante do que nós ouvimos. E aí o texto vai dizer assim, olha, nós já vamos encerrar, tá bom? Versículo 10. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Um princípio maravilhoso de vida. Esse texto está dizendo que a alegria do Senhor é a força de vocês. Na medida que nós decidimos viver uma vida que alegra o coração de Deus, que traz prazer ao coração de Deus, que agrada a Ele, nós vamos ser fortalecidos, queridos. Nós somos fortalecidos na fé, nós ganhamos vigor espiritual, nós nos tornamos inabaláveis, porque em nós há uma disposição: Senhor, eu quero te agradar, eu quero glorificar o teu nome. Sabe como que você agrada o coração de Deus? Sabe? É através da obediência à sua palavra. Expressão de amor a Deus é obedecer a Ele. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama obedece às minhas palavras, diz o Senhor. Então aqui há uma promessa para nós nessa noite, porque às vezes vêm essas palavras, nos confrontam, geram um certo constrangimento no nosso coração, mas o Senhor está dizendo: olha, na medida que você se dedicar a me agradar, você vai ser fortalecido. Você vai ser fortalecido para viver a minha palavra. Por isso, nessa noite, tenha uma postura correta diante da palavra de Deus. Busca a palavra. Tenha disposição de ouvir ela. Trate ela com reverência e submissão. Saiba que você depende dos outros para compreender mais dela. E permite que ela afete o seu coração, o seu viver. O Senhor Jesus, Ele veio nesse mundo para nos ensinar a ter uma vida agradável diante de Deus. O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz a respeito dele que Ele é o Verbo que se fez carne, a palavra encarnada. No Senhor Jesus está um estilo de vida agradável a Deus. No Senhor Jesus está uma postura correta diante da palavra de Deus. Então, se nós queremos ter uma vida agradável diante do Senhor,
para nós sermos fortalecidos na medida que nós alegramos a Ele, nós temos que estar escondidos em Cristo. Confiar em Cristo Jesus.